O fazendeiro ficou sem reação ao ouvir a filha dos vizinhos confessar um segredo que ela guardava há anos, e naquele instante percebeu que quase deixou escapar o amor da sua vida. Antes da gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar 2 vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá! Meu nome é Miguel Fernandes, tenho 29 anos e moro numa pequena região rural perto de Vila Nova de Santo André, no Alentejo. Minha vida sempre foi simples. Do tipo que muita gente da cidade acha difícil de entender, mas que para quem cresceu assim, é a única vida que faz sentido. Tenho uma pequena propriedade com gado, uma casa antiga que herdei dos meus pais, e uma rotina que começa antes do sol nascer, quando o frio do campo ainda está no ar, e termina quando a última luz some no horizonte e o cansaço no corpo é a única coisa que fica. É o tipo de cansaço que não é ruim. É o cansaço honesto de quem trabalhou o dia inteiro em coisa concreta, de quem pode olhar para o que fez e ver que está lá no final do dia, diferente de outros tipos de cansaço que deixam a pessoa sem saber bem o que produziu. Quando minha mãe faleceu há 6 anos, o silêncio entrou na casa de um jeito que eu não esperava. Não porque eu não soubesse que a morte traz silêncio, porque sabia. Mas porque tem uma diferença entre saber isso como conceito e sentir o silêncio específico de uma casa que tinha uma pessoa e agora não tem. É um silêncio com textura própria. Não é o silêncio de noite quieta ou de manhã antes de tudo começar. É o silêncio de ausência, que é completamente diferente. Ausência tem um peso que presença não tem. Porque presença a gente não nota até ela não estar mais. Meu pai tinha morrido quando eu tinha 16 anos, acidente na propriedade, daqueles que acontecem rápido demais para que ninguém consiga fazer nada. Fiquei só com minha mãe durante 13 anos, que foram anos de parceria daquele tipo que acontece quando 2 ficam depois de ser 3 ou 4. Em que a relação fica mais densa de um jeito que não acontece quando tem mais gente dividindo o espaço. Minha mãe era presença constante, era o som de casa. E quando ela foi, eu descobri que tinha passado 13 anos sem perceber direito o que ela representava no dia a dia. Não importava quantas horas eu passasse trabalhando na roça durante esses 6 anos. Toda vez que voltava para casa, encontrava os mesmos cômodos vazios, as mesmas cadeiras sem ninguém sentado, a mesma sensação de que tinha uma dimensão da vida que estava faltando, e que o trabalho, por mais que fosse suficiente para preencher as horas, não era suficiente para preencher aquela dimensão específica. Do outro lado da estrada de terra que separa minha propriedade da próxima, morava a família Silva, desde que me lembro. Antônio Silva tem uns 50 e poucos anos. É homem de poucas palavras que tem peso cada vez que saem, do tipo que quando fala é porque tem algo a dizer e que por isso é ouvido com uma atenção diferente de quem fala muito. A Helena, a esposa do Antônio, é o oposto em temperamento, mas o mesmo em substância. Fala mais, ri mais fácil, mas tem embaixo de tudo isso a mesma solidez que o marido tem. São daquelas famílias que você olha de fora e percebe que o que sustenta não é circunstância boa, mas caráter construído ao longo de muito tempo de escolhas difíceis. E tinha a filha deles, Inês Silva. Eu conhecia a Inês desde que ela era adolescente e eu tinha uns 18, 19 anos. Éramos vizinhos e numa região pequena como a nossa, vizinho não é só pessoa que mora do lado, é parte do tecido da vida cotidiana. Quando alguém precisa de ajuda para consertar uma cerca, para colher alguma coisa antes que a chuva chegue, para resolver problema que aparece sem aviso, a primeira pessoa que aparece é o vizinho. E aparece sem ser chamado, porque é assim que funciona no campo. A família Silva tinha aparecido quando o trator tinha quebrado numa semana ruim.
Eu tinha aparecido quando tinha problema nas culturas deles que precisou de mais um par de mãos. Era a reciprocidade natural da vida rural que não precisa de contrato porque funciona por um entendimento mais antigo que qualquer contrato. Inês ajudava os pais na padaria que a família tinha no centro da cidade. Era pequena a padaria, daquelas que ficam na esquina e que a fachada não entrega o que tem dentro, mas que quem entra percebe imediatamente que é um lugar feito com cuidado. Ela era conhecida por todo mundo da região por uma coisa específica que é difícil de nomear sem parecer genérico, mas que na verdade é rara, que era a bondade dela, que não era encenação. Era bondade que funcionava como instinto. Se tinha idoso doente, Inês aparecia com sopa quente, não porque tinha anunciado que ia, mas porque tinha aparecido. Se tinha família com dificuldade, ela encontrava um jeito discreto de ajudar, da forma que as ajudas verdadeiras acontecem, sem audiência e sem registro de que tinha acontecido. Se tinha alguém que precisava só de conversa, ela tinha tempo, sempre tinha tempo. E o tempo dela era diferente do tempo de quem está ouvindo, mas pensando em outra coisa. Durante anos, eu a via do jeito que a gente vê pessoa que faz parte do cenário familiar, que é de dentro para fora, sem perceber direito o que está vendo. Ela estava lá, era parte da paisagem da vida que eu conhecia, e como tudo que é familiar e constante, eu tinha parado de realmente olhar para ela sem perceber que tinha parado. Foi numa tarde comum de verão que isso mudou. Eu estava consertando uma cerca estragada perto do córrego que divide as nossas propriedades. Daquelas cercas que a madeira vai cedendo com o tempo e o peso do gado e que precisa de atenção periódica para não virar problema maior. Era trabalho físico e repetitivo, do tipo que a cabeça fica no automático enquanto as mãos fazem o que sabem fazer. E eu estava assim, com o pensamento em nada específico, quando olhei e vi a Inês estendendo roupa no varal. Não tinha nada de extraordinário naquela cena. Era tarde de verão com aquela luz dourada que o campo tem no fim do dia, que é uma luz que muda a qualidade de tudo que toca. E ela estava fazendo coisas simples com a tranquilidade de quem está presente na tarefa sem pressa nem esforço. E por alguma razão que eu não soube explicar naquele momento, alguma coisa parou. Não foi pensamento. Foi antes do pensamento. Foi aquela coisa que acontece antes de qualquer palavra interna, que é um estado de atenção diferente, que o corpo entra antes que a cabeça saiba o que está acontecendo. E quando esse estado chegou, tinha na Inês algo que eu nunca tinha visto, porque nunca tinha olhado com aquele tipo de atenção, que era a qualidade específica da presença dela, aquela forma de existir no espaço que era inteiramente dela e que uma vez que você vê, não consegue mais não ver. Voltei para casa naquela noite com mais pensamento do que o de costume. Não era pensamento articulado, era mais parecido com uma perturbação de equilíbrio, daquelas que você não consegue identificar a causa de imediato, mas que está lá, que afeta o rumo. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O jeito que ela cumprimentava os clientes da padaria, com aquele sorriso que era igual para todo mundo, que não tinha gradação de importância. A maneira como tratava os pais com um cuidado que não era exibido, que era tão natural que só dava para ver se você tivesse prestando atenção de verdade. O fato de que toda a cidade parecia confiar nela de um jeito específico, que eu não tinha notado até começar a notar, que era a confiança que as pessoas têm em quem nunca decepcionou, que é diferente da confiança que vem de nunca ter sido testado. Tinha também os momentos menores. O jeito que ela parava na rua quando alguém a chamava, sem aquela urgência de quem está sempre indo para algum lugar e foi parado no caminho. O jeito que respondia às perguntas das pessoas mais velhas da cidade, com uma atenção que comunicava que a pergunta tinha sido ouvida de verdade.
O jeito que tratava os animais quando passava perto das propriedades, com aquela naturalidade de quem cresceu com bicho e respeita a forma como eles são, sem exagerar nem ignorar. Comecei a esperar encontrar a Inês. Não tinha plano nisso. Era mais parecido com a percepção de que tinha passado o dia inteiro sem vê-la e que tinha uma ausência que eu tinha registrado sem perceber que tinha registrado. Procurava por ela quando passava pela cidade. Pensava nela quando terminava o trabalho e tinha aquele período entre o fim do dia e a hora de dormir em que a cabeça vai e vem sem direção fixa. E tinha a coisa mais difícil de admitir, que era o desconforto que eu sentia quando via outros homens tentando chamar a atenção dela. Tinha um cara que tinha se mudado para a região há uns meses, trabalhava em outra área, que tinha começado a aparecer na padaria com uma frequência que eu tinha notado. E tinha notado de um jeito que não era de observação de vizinhança. Tinha notado de um jeito que me disse alguma coisa sobre o que estava acontecendo comigo, antes de eu estar pronto para ouvir. A festa de verão da comunidade acontece todo mês de agosto, há décadas. Numa praça grande da cidade, onde montam mesas e tem música, e tem aquele tipo de alegria específica de comunidades do interior que tem a tradição de se juntar com regularidade, que é uma alegria mais quieta do que a de festa de cidade grande, mas que tem uma profundidade diferente, porque é entre pessoas que se conhecem de verdade há muitos anos. Tinha dezenas de pessoas, tinha música, tinha comida, tinha o cheiro de churrasco e de pão e do fim do verão que naquela região tem aquela qualidade específica de ar quente, mas já com o pressentimento de que vai mudar. Eu tinha passado boa parte da noite com os olhos procurando a Inês, sem admitir completamente que era isso que eu estava fazendo. Via ela conversando com pessoas, rindo de alguma coisa que alguém tinha dito, ajudando a organizar uma mesa que tinha bagunçado, sempre com aquela presença tranquila que era a marca dela em qualquer ambiente. Foi a Dona Graça quem disse. A Dona Graça tinha 80 e tantos anos, tinha vivido na região a vida inteira, tinha visto nascer e crescer 3 gerações de pessoas da cidade e tinha aquela capacidade específica de algumas pessoas velhas, que é enxergar o que está embaixo do que aparece de forma muito mais clara do que a maioria dos mais novos consegue. Tinha chegado perto de mim com aquela leveza de movimento que algumas pessoas velhas têm, que parece contradizer a idade. Tinha ficado do meu lado por um momento em silêncio, enquanto os dois olhávamos para o movimento da festa, e tinha dito: "Miguel, você está olhando para essa moça como quem já entregou o coração e ainda não percebeu." Tinha ido embora antes que eu conseguisse responder, e tinha deixado aquela frase no ar de um jeito que é característico das frases certas ditas no momento certo, que é que elas não saem depois, ficam. Naquela noite, caminhando sozinho de volta para casa pela estrada de terra, com o céu cheio de estrelas, do jeito que o céu fica quando não tem luz de cidade para competir, fui obrigado a ter comigo mesmo a conversa que eu tinha estado evitando. Eu estava apaixonado. Tinha uma parte de mim que tinha sabido disso há mais tempo do que eu estava disposto a admitir. E tinha outra parte que tinha construído razões sistemáticas para não olhar diretamente para esse fato, que era o tipo de trabalho que a cabeça faz quando tem alguma coisa que assusta mais do que uma cerca quebrada ou uma safra que não correu bem. Porque cerca quebrada eu sabia consertar, safra ruim eu sabia enfrentar. Tinha experiência com as dificuldades que a vida no campo traz, porque tinha crescido com elas e tinha aprendido que tinham solução se houvesse trabalho e tempo suficientes. Mas aquilo era diferente. Aquilo era o tipo de situação em que o resultado não dependia só de mim, dependia de outra pessoa. E outra pessoa não era previsível do jeito que o tempo e o gado e a terra eram. E tinha também a possibilidade que eu tinha ficado girando em volta como quem gira em volta de coisa quente, sem se aproximar o suficiente para se queimar,
de que a Inês não sentisse o mesmo. Tinha o silêncio da casa que eu tinha aprendido a habitar nos 6 anos desde que minha mãe tinha ido. Tinha a consciência de que tinha algo faltando que o trabalho não preenchia. E tinha a Inês do outro lado da estrada de terra, que tinha passado anos sendo parte do cenário e que, de repente, era a coisa mais presente em cada fim de dia. Eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo ou ia viver com o peso de não ter feito. O problema era saber como começar. Os dias seguintes foram de uma espécie de coragem que vai e volta. Tinha momentos em que parecia simples, em que havia apenas 2 propriedades separadas por uma estrada e eu tinha que atravessar. E tinha momentos em que a distância entre atravessar e não atravessar parecia maior do que era fisicamente. Comecei a achar razões naturais de contato. Tinha a padaria, que eu sempre tinha frequentado, mas que comecei a frequentar com mais regularidade. O que a dona Helena tinha notado com aquele sorriso de mulher que entende mais do que mostra. Tinha a cerca do córrego que tinha precisado de mais atenção, o que era verdade, mas que não tinha sido urgente antes de se tornar conveniente. Tinham as conversas que começaram a acontecer de forma natural, que é a forma como as boas conversas começam, não com propósito declarado, mas com interesse genuíno que encontra o mesmo do outro lado. Inês conversava do jeito que fazia tudo, com aquela atenção que não era dividida, que não estava ao mesmo tempo em outro lugar. Quando perguntava como tinha corrido alguma coisa, tinha interesse genuíno na resposta que comunicava que não era conversa de cortesia, mas conversa de pessoa que queria saber. Teve uma tarde que eu tinha contado de um problema com um dos animais, que eu tinha ficado preocupado durante dias, e ela tinha ouvido com uma atenção que tinha feito a história parecer mais importante do que eu tinha considerado que era, não por exagero, mas por presença. Tinham também as caminhadas. Começaram por acidente, que é como as melhores coisas muitas vezes começam, daquela situação em que os 2 estavam indo na mesma direção pela mesma estrada, e pareceu natural ir junto. E depois continuaram, porque tinha resultado em conversa boa, e tinha parecido natural continuar. Pela cidade, pela estrada que segue para as propriedades maiores da região, pela beira do córrego, que tinha um percurso que os velhos da cidade usavam de manhã cedo e que era silencioso em outras horas. Aprendi coisas sobre a Inês nessas caminhadas que não tinha aprendido em anos de ser vizinho, porque ser vizinho é uma forma de conhecer que tem limite de profundidade que depende de a gente se aproximar de propósito. Soube que ela tinha pensado em ir estudar em outra cidade, mas que tinha ficado porque os pais tinham precisado de ajuda com a padaria num período difícil e que tinha escolhido ficar sem sentir que tinha perdido nada, porque tinha entendido que tinha outras formas de construir vida além das que os outros esperavam. Soube que tinha um sonho específico que ela guardava há anos, que era ter uma horta grande o suficiente para abastecer a família e talvez parte da cidade nos produtos que eram mais difíceis de encontrar. Soube que tinha medo de tempestade, que ela tinha dito com aquela capacidade de rir de si mesma que ela tinha, e que era o único medo que não tinha conseguido superar, por mais que a razão dissesse que devia conseguir. Contei também coisas sobre mim que não tinha contado para muita gente, que era resultado daquele ambiente de conversa que ela criava, onde era fácil dizer coisas verdadeiras. Contei do meu pai e do que eu tinha aprendido com ele sobre a terra antes de ele ir. Contei da minha mãe e do silêncio que tinha ficado e que eu tinha passado 6 anos tentando preencher com trabalho até perceber que tinha coisas que trabalho não preenche. Tinha dito isso com aquela leveza que a Inês trazia para as conversas difíceis, que era a leveza de quem não torna a coisa pesada, mas que também não finge que ela não é pesada. Tinha uma coisa que eu tinha notado nessa época que tinha ficado comigo.
Tinha na Inês aquela qualidade que a Dona Graça tinha dito sobre ela uma vez na padaria, quando eu tinha estado ouvindo sem ser parte da conversa, que a Dona Graça tinha dito que tinha pessoas que transformavam qualquer lugar em lar sem fazer mais nada do que ser elas mesmas. E que a Inês era assim, e que era raro. Eu estava percebendo que era verdade de um jeito que tinha me chegado de forma pessoal, de uma maneira que eu não esperava, que era que há 6 anos eu tinha estado vivendo num lar que tinha deixado de ser lar porque a pessoa que o transformava tinha ido, e que tinha do outro lado de uma estrada de terra uma pessoa com essa qualidade específica. A tarde no córrego aconteceu num sábado de setembro. Setembro no campo tem aquela qualidade particular de fim de verão, que não é ainda outono, mas que já é diferente do verão, com uma luz mais suave que faz as cores da paisagem parecerem mais reais de alguma forma. Eu tinha estado verificando a condição da água do córrego, que era coisa que eu fazia periodicamente, porque o nível e a qualidade da água eram importantes para o gado. A Inês tinha aparecido do lado dela da margem, tinha dito que tinha estado verificando se tinha condição de começar a horta naquele lado, que era assunto que tinha voltado nas nossas conversas e que ela tinha estado planejando de forma mais concreta. A gente tinha ficado conversando sobre a horta, sobre onde tinha mais sol, sobre quais produtos faziam mais sentido cultivar primeiro. Era conversa que era ao mesmo tempo prática e agradável, do jeito que as conversas sobre projetos são quando você está tendo com a pessoa certa. E tinha num momento da conversa uma daquelas pausas que acontecem naturalmente e que são diferentes do silêncio de desconforto, porque são silêncio de conforto. O tipo em que as duas pessoas estão bem e não têm necessidade de preencher. E foi nessa pausa que a frase saiu. Eu estava olhando para o córrego e estava pensando numa coisa que eu tinha estado pensando há tempo, de formas diferentes, sobre a vida que eu estava construindo, sobre o que faltava, sobre o que tinha do outro lado dessa falta. E a frase tinha saído antes que eu tivesse decidido conscientemente dizê-la, que é a forma como as coisas verdadeiras às vezes saem, que é antes da cabeça poder filtrar. Olhei para ela, disse: quem se casar com você vai ser o homem mais sortudo do mundo. Tinha esperado uma reação pequena, um sorriso, talvez um agradecimento, talvez uma brincadeira com aquele humor leve que era característico dela. Tinha esperado qualquer coisa que fosse menor do que o peso que tinha na frase quando ela tinha saído. O que aconteceu foi silêncio. Não o silêncio de quem não soube o que responder. O silêncio de quem está deixando que alguma coisa importante se organize antes de falar. Ela tinha olhado para o córrego por um momento. Tinha uma expressão no rosto dela que eu tinha visto antes, em momentos em que tinha alguma coisa que ela estava decidindo se dizia ou não, que era uma expressão de interior que só aparecia nas bordas do rosto de quem tem a capacidade de não demonstrar tudo, mas que também não consegue esconder completamente. Depois ela tinha olhado para mim. Tinha dito: eu estava torcendo para esse homem ser você. O mundo não parou, que é como se descreve esse tipo de momento em histórias, mas que na prática não é o que acontece. O que aconteceu foi diferente disso. Foi mais parecido com um ajuste de foco, aquele momento em que a câmera encontra o ponto certo e o que estava levemente desfocado fica completamente nítido. Tinha uma nitidez de repente em tudo que estava ao redor, no córrego, no cheiro do campo em setembro, na luz que estava mudando de qualidade com o fim da tarde. E tinha a Inês do outro lado, que tinha dito aquilo com aquela calma que era a calma dela, mas que tinha embaixo de si o peso de coisa que tinha sido guardada há tempo e que tinha finalmente dito. Fui eu que fiquei em silêncio dessa vez. Tinha uma coisa que eu queria dizer, mas que tinha que ser dita do jeito certo, que era do jeito honesto, sem exagero, nem filtro desnecessário. Tinha tomado 1 segundo. Tinha dito que eu tinha passado 6 anos vivendo num lar que era só casa,
e que eu tinha estado percebendo que a diferença entre os dois tinha a ver com pessoa e não com paredes, e que eu tinha estado percebendo ao mesmo tempo que tinha uma pessoa que fazia essa diferença do outro lado de uma estrada de terra e que eu tinha demorado mais do que devia para enxergar o que eu estava vendo. Tinha dito que eu tinha que ter coragem de atravessar a estrada antes de me arrepender de não ter atravessado. Ela tinha sorrido. Era o sorriso dela, que eu tinha passado meses aprendendo a ver de verdade. E tinha nele, naquele momento, uma alegria que era diferente da alegria dos outros sorrisos, que era mais funda. Tinha dito que eu tinha demorado, sim. Tinha dito com aquele humor leve que era característico dela. Tinha dito que ela também podia ter atravessado a estrada em algum momento, mas que também não tinha. A gente tinha ficado os dois rindo da gente mesmo, do jeito que as pessoas riem, quando reconhecem no outro a mesma humanidade imperfeita que reconhecem em si mesmas. O Antônio tinha que ser procurado. Isso era claro de antemão. Numa família como a Silva, onde tinha um pai que era homem de caráter sólido e de expectativas claras sobre como as coisas tinham que ser feitas, tinha que ser feito do jeito certo. Eu tinha ido uma tarde da semana seguinte, tinha pedido para o Antônio que a gente pudesse conversar, tinha dito o que tinha a dizer do jeito direto que uma conversa assim merecia, que era que eu tinha gostado da filha dele, que eu tinha respeitado a família há muitos anos e que eu queria ter a honra de poder conhecê-la melhor com a intenção de construir algo sério se tanto ela quanto a família estivessem dispostos. O Antônio tinha ficado em silêncio por um momento com aquela expressão dele de avaliação que não pressupõe resposta antes de terminar de avaliar. Depois tinha dito que tinha uma coisa que ele sabia há algum tempo, mas que tinha esperado para ver se eu chegava lá. Tinha dito que tinha percebido que eu olhava para Inês de um jeito diferente há meses e que tinha estado esperando o momento em que eu fosse aparecer para dizer o que tinha a dizer. Tinha dito que tinha famílias que se escolhem de dentro e famílias que chegam de fora, e que eu estava do lado de dentro há tempo suficiente para que não fosse surpresa. A Helena tinha me abraçado no dia seguinte quando eu tinha passado pela padaria, que tinha sido o abraço de quem está feliz com uma coisa que tinha esperado há tempo. A horta da Inês tinha começado num canto da beira do córrego, no lado dela, da propriedade, naquele outono. Tinha uma figueira que sempre tinha estado do meu lado da margem, que eu sempre tinha tido como referência de localização sem nunca ter pensado muito nela, e que de repente tinha ficado com outro significado porque tinha sido o ponto para onde a Inês tinha olhado quando tinha dito o que tinha dito. Não tinha nada de extraordinário no que tinha acontecido entre a gente. Tinha dois vizinhos que tinham crescido se conhecendo à distância e que tinham descoberto um no outro a resposta para coisas que estavam procurando há tempo, eu o lar que eu tinha perdido, e ela alguém que havia do jeito que ela era e não do jeito que esperavam que fosse. Tinha uma estrada de terra que tinha separado as nossas propriedades durante anos e que, de repente, tinha deixado de ser separação para ser o caminho que levava de um lado ao outro. A vida no campo não mudou de forma dramática. O gado continuava precisando de atenção antes do sol nascer. A cerca continuava precisando de manutenção periódica. As estações continuavam ditando o ritmo de tudo. Mas tinha uma dimensão que tinha mudado, que era a mais importante de todas, que era que o lar tinha voltado a ser lar, e não apenas casa. Tinha alguém do outro lado da mesa no jantar. Tinha conversa de fim de dia. Tinha presença que transformava os cômodos em espaço habitado, do jeito que minha mãe tinha transformado durante todos os anos em que tinha estado. A Dona Graça tinha passado pela nossa propriedade num dia de primavera seguinte. Tinha estado caminhando, tinha parado, tinha ficado observando a horta que a Inês tinha plantado na beira do córrego, com aquele olhar de quem está confirmando alguma coisa que tinha dito antes. Tinha olhado para mim com aquele sorriso de 80 e tantos anos
que contém coisas que o sorriso de 20 ou 30 não contém. Tinha dito apenas que o coração estava no lugar certo agora. Tinha ido embora pelo caminho antes que eu conseguisse responder, que era o jeito dela de fazer as coisas. Mas tinha dito a verdade mais simples e mais completa dessa história, que era que tinha um coração que tinha encontrado o lugar certo. E o lugar certo tinha estado sempre ali, do outro lado de uma estrada de terra, esperando que eu tivesse coragem de atravessar. E agora que você ouviu essa história toda, quero te perguntar uma coisa que é mais importante do que qualquer like ou inscrição. Tem alguém na sua vida que você está olhando de canto sem se aproximar? Tem alguém que você sente que podia ser mais do que é, mas que o medo tem impedido você de dar o primeiro passo? A história do Miguel e da Inês não é sobre nada extraordinário. É sobre dois vizinhos que demoraram demais para dizer o que sentiam. E a única diferença entre eles e muita gente que eu conheço é que eles acabaram dizendo: agora clica no like se essa história te fez pensar em alguém. Compartilha com essa pessoa se você tiver coragem. Às vezes, o compartilhar é o primeiro passo. Se inscreve no canal Contos de Eli, porque toda semana tem uma história nova como essa, sobre amor que demorou, sobre coragem que chegou a tempo, sobre a vida simples que tem dentro dela as coisas mais profundas. E antes de ir, deixa um comentário me contando. Tem alguém do outro lado da sua estrada de terra? Seja ela uma rua, um corredor de escritório, uma distância que você construiu com desculpas que a razão inventou, mas o coração sempre soube que eram desculpas. Me conta. Eu leio todos os comentários, e se alguém precisar ouvir que vale a pena atravessar, eu digo, vale, sempre vale. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Se inscreve, curte e não deixa para amanhã o que o coração está pedindo hoje.